Olá pessoal, olha só, hoje eu vou falar para vocês uma coisa que geralmente nós não paramos para pensar sobre isso, mas que está aqui também no nosso livro, né? Maturidade emocional. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre o que acontece quando nós negamos as nossas emoções. Primeiro vamos pensar assim, ó, negar as emoções. Será que a gente já parou para pensar nisso? Como que é quando a gente nega as nossas emoções? E o que acontece? O que pode acontecer? Será que isso prejudica ou será que isso nos ajuda? Então vamos ver como que essa dinâmica funciona, tá? Então primeiro vamos colocar assim, ó, a gente já está no século 21, né? E mesmo assim as nossas emoções, elas são vistas, né, pela grande maioria aí das pessoas como algo ruim, né, como algo descontrolado, sabe que essa pessoa age emocionalmente, ela não tem controle sobre as suas emoções. Então, assim, são falas, é um discurso que tem aí na mentalidade, ou que tem, né, no nosso meio social, cultural, de que a pessoa que age pelas emoções, ela não age direito, ela não tem, né, controle sobre a situação. Isso daí, gente, é algo que é formado, né, racionalmente, né? É uma visão que a gente tem, que ela foi construída através da nossa cultura, através da nossa sociedade. Que é como eu falo para os meus alunos, né? Tudo tem uma explicação. Então vamos colocar assim, ó, lá no começo do século, antigamente, a gente tinha aquela visão, o quê? De que nós devemos ser racionais, frios, produtivos. Isso tem muito a ver com a questão, com as dinâmicas de dinheiro, de cultura, com as questões que foram colocadas, né, para nós num determinado período. Então vamos colocar aí, pensa bem, período pós-guerra, né? Você tem que produzir, você tem que se sustentar. E para isso você precisa ganhar dinheiro. Para você ganhar dinheiro, você tem que ser racional, você tem que ter uma profissão que ganha dinheiro. Não depende se você gosta ou não. Ganhando dinheiro tá bom, né? Então isso daí foi se formando culturalmente. E quando a gente pensa assim, bom, eu vou trabalhar com algo que dá dinheiro, não faz mal se eu gosto de fazer tal coisa, aquilo dali não dá dinheiro para mim. Então aquele dali eu não vou trabalhar com aquilo, então eu vou trabalhar de outra coisa, porque isso dá dinheiro e é o que a minha família quer, é o que meus pais me ensinaram, então por honra, opa, quase caiu aqui. Por honra a esse sistema familiar, por honra ao meu pai, minha mãe que me ensinou isso, então eu vou atender isso daí. Eu acabo deixando de lado as minhas emoções, deixando de lado aquilo que eu gosto, aquilo que eu penso para cumprir aquela expectativa, tá? Mas vamos pensar em amadurecer emocionalmente. Será que amadurecer emocionalmente é ser racional, não demonstrar, não ter afeto pelas emoções, colocando aqui todas as nossas emoções, tá? Emoções como, por exemplo, de medo, de alegria também, sabe? Emoções de prazer e emoções também não tão boas, né? Como, por exemplo, o medo, o que mais que a gente pode falar aqui além do medo? A frustração, a decepção, tudo isso são emoções, né? Ou amadurecer profissionalmente é seguir em contato com as emoções, olha só, mas sem ser dominadas por elas. Não deixar que as nossas escolhas sejam pautadas nas nossas emoções. Então, o que é amadurecer emocionalmente? É não olhar para as emoções ou olhar para essas emoções, mas saber lidar com ela, né? Então acertou aí quem falou que é olhar para essas emoções e poder lidar com elas, tá? Então, para isso, nós precisamos fazer o quê? Primeiro, reconhecer essas emoções, né? Olhar para ela, mas em determinados momentos dizer, peraí, agora eu preciso tomar uma decisão, mas eu não posso ficar olhando para essa emoção.
Tá? Seja uma emoção de alegria, seja uma emoção de medo, seja uma emoção positiva, uma emoção negativa. Tá? Então, por exemplo, não sei, eu vou comprar um carro. Nossa, aquilo dali vai me dar muita alegria, eu vou ficar feliz, eu vou ficar contente, mas eu não tenho tanto dinheiro, eu vou ter que assumir uma dívida muito grande. Então, o que eu vou fazer? Não, eu vou olhar só para minha alegria e vou querer ficar feliz e vou me atolar de dívida. Né? Então, eu vou ter que olhar para essa emoção e vou ter que saber, não, isso dali vai me deixar alegre naquele momento, mas e depois? Como que eu vou reagir? Como que eu vou ficar? Vou entrar naquele momento de frustração depois? Acho que acontece isso às vezes com usuários de droga, né? Ele não olha para a emoção dele que vem depois, ele olha só para aquela emoção momentânea da alegria, né? Mas e o depois? Né? Então, assim, é eu saber olhar para essas emoções. O medo é a mesma coisa. Eu vou tomar uma decisão. Eu tô com muito medo. Eu vou ficar olhando para esse medo? Eu tenho que olhar além dele. O que eu vou ver depois? Né? Então, assim, não, agora eu não posso olhar para o meu medo. Eu tenho que olhar para outras coisas e me pautar nessas outras coisas para tomar uma decisão emocionalmente madura. Tá? Então, vamos ver assim, o que a gente perde quando a gente deixa de olhar para essas emoções? Frederico Matos coloca 6 coisas aqui, eu vou falar de 3 agora, 3 eu falo num outro vídeo, num outro momento, tá? Então, primeiro nós perdemos o quê? As emoções são nossas conselheiras e ignorar as nossas emoções, ela tira de nós essa capacidade de ter uma visão global das coisas, né, dos fatos. A gente deixa de ver por completo aquela situação, aquele momento. Por quê? Porque a gente coloca o foco em apenas uma coisa. Então, quando eu ignoro as minhas outras emoções, eu deixo de ver aquela situação, aquele fato, né, de uma maneira global. Então, eu perco o quê? Primeiro, essa minha visão global, essa capacidade que a gente tem de enxergar globalmente uma situação. Por isso que muitas pessoas vejam as coisas, elas enxergam as coisas somente por um ângulo. Por quê? Porque não consegue chegar numa visão mais ampla das coisas. Por quê? Porque ignora muitas de suas emoções. Tá? Então, a primeira coisa que a gente perde é isso daí, né? Essa visão global. A segunda perda aí é a perda da automotivação, do brilho pessoal. Ai, que triste, né, gente? A gente perde um pouco do nosso brilho, né, do nosso brilho pessoal. E a própria conexão, né, conosco mesmo, né, comigo mesma e até mesmo com o outro. É porque eu perco essa emoção, porque eu deixo de ver o outro de uma maneira global também. Então, eu passo a me tornar uma pessoa apática, aquela pessoa que não tem emoção, aquela pessoa que ignora as emoções ou que dá foco só para uma emoção. Né? Então, isso daí é muito comum para as pessoas que passam por um momento de depressão. Né? A depressão é esse adoecimento das emoções. Eu não consigo enxergar a alegria, ou eu não consigo enxergar o outro, eu não consigo enxergar eu mesma como alguém capaz de fazer as coisas, como alguém com automotivação. Eu não consigo me motivar para fazer as coisas, porque eu perdi essa capacidade de enxergar as minhas emoções. Então, um segundo ponto aí é essa perda da automotivação, tá? E por terceiro, eu deixo de enxergar os sinais enviados pelos outros, pelas situações que acontecem no nosso dia a dia, né? Eu até consigo ver algumas coisas, mas eu não consigo analisar essas emoções do outro. Eu vou ficar tido como o sem noção, sabe? Sabe aquela pessoa que ela perde aqui um pouquinho do radar social, é o termo que o Frederico Matos usa aqui, o radar social, né? Então, ela perde essa capacidade de enxergar as emoções na outra pessoa. Por quê? Porque ela não reconhece nela mesma. Então, ela deixa de enxergar no outro e faz
conforme ela acha que deve ser feito, né? Passando a fazer aquelas piadinhas sem graça e não enxergando que o outro não tá num bom momento, não tá naquela situação para aceitar aquela piadinha, aquele momento. Então, a pessoa deixa de ver isso. Tá? Então, olha só, coloquei os três coisas que acontecem conosco quando nós negamos as nossas emoções. Então, a primeira é perder essa visão global aí das situações, dos momentos, né? Perder a própria automotivação e deixar de enxergar também no outro, né? Os sinais que os outros nos enviam, né? Quando eles não estão bem ou também não são capazes de enxergar essas emoções. Então, gente, por isso que é muito importante a gente saber reconhecer essas emoções, porque a gente consegue controlar, a gente consegue fazer alguns exercícios práticos dentro da terapia, né, das técnicas de terapia breve, a gente consegue enxergar essas emoções e até mesmo antes que elas aconteçam, né, e fazer alguns exercícios de fala sistêmica mesmo, onde eu coloco assim, não, eu tô te vendo, emoção, eu tô te enxergando, eu sei que você existe, mas agora eu não posso olhar para isso. Eu preciso olhar para aquele outro lado, eu preciso olhar de uma outra forma. Então, nunca é tarde para a gente aprender a lidar com essas emoções. E isso depende de quem? De você. Não depende de mim. Depende de cada um de nós, tá? Eu, como terapeuta holística, eu posso ajudar a pessoa a enxergar o caminho, mas eu não posso caminhar pela pessoa, porque o que cada um tem que fazer a sua parte, né? Então, dentro de um tratamento aí de terapia holística, o meu cliente, ele é capaz. Então, é ele que tem a força para mudança. Eu sou apenas aí uma ajudante, né? Uma guia para que a pessoa que quer chegue no caminho que ela deseja. Tá ok? Então, vamos conhecer as nossas emoções e saber lidar com elas. Um beijo. No próximo vídeo eu falo das outras. Até mais.